eu creio, né, que Deus tem coisas tremendas para realizar na nossa vida e que a promessa dele não se acaba, né? Eu estava hoje aí lendo para preparar a palavra e entrei ali em Juízes, né? E o livro de Juízes é todo estabelecido de pessoas que foram estabelecidas por Deus para dar sentenças, para dar direção, para tomar atitudes, para trazer realizações. Ou seja, quando era necessário alguém vir de uma forma mais determinada ou com uma posição mais forte, esse era os juízes, entravam para tomar atitude de decisão. Então, Juízes capítulo 6, né, eu entendi ali que o menor se transformará no maior. Digo, o menor vai se transformar no maior. Obrigado. Olha o que diz aí, Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, punham-se contra ele em campo e o destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí nós começamos a perceber que a desobediência do povo fez com que Deus deixasse com que esses medianitas, amalequitas, invadissem a terra e tomassem conta do que era deles, ou seja, roubavam eles. E o que eles fizeram? Se esconderam, criaram buracos nas pedras, nas rochas, fizeram lá essas grutas e se escondiam, vamos dizer assim, se protegiam. Mas daí, num dado momento, eles resolvem tomar uma atitude que era a correta. Fazer o quê? Clamar a Deus. Quantas vezes nós estamos reclamando, quantas vezes nós estamos passando por aflição, quantas vezes nós estamos querendo saber assim, por que acontece isso? Mas a gente simplesmente não abre a palavra de Deus. Se eles chamassem lá um sacerdote para falar com ele, eles iam dizer: olha, vocês entraram em desobediência e trouxe maldição, e quando veio a maldição, Deus se afasta, o inimigo toma posse, e aí a coisa vira bagunça, ele faz o que ele quer. Mas mesmo assim, depois de orarem, ele fala que sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir. Ele faz eles lembrarem do que? Da salvação, da Páscoa, lembra da libertação? O que aconteceu? Mas ele fala aqui no final: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, apesar do povo querer o milagre, o povo não obedecia o que Deus falava. Eles queriam uma manifestação de restituição, de restauração, de transformação, mas a coisa mais difícil era ouvir. Vamos dizer assim, fazendo uma simbologia, uma analogia. Dias de hoje, o pessoal vai para a igreja, não nessa, estou falando de outras, tá? Aqui não. O pessoal vai para a igreja, chega na igreja, ouve a palavra do pastor, recebe orientação, talvez numa célula, não da Aliança da Paz, em outro lugar, recebe orientação, mas na hora de obedecer, não obedece. Na hora de seguir os critérios da Bíblia, não segue. E é o que ele está dizendo: peraí, vocês já viram milagres, vocês já conheceram a saída do Egito, vocês já sabem o que pode acontecer, o que não pode acontecer, mas aí no final eles falam: mas não deram ouvidos à minha voz. E nós precisamos
ter entendimento, porque na verdade as dúvidas elas aparecem exatamente porque nós começamos a comparar situações, mas não percebemos as razões. Nós não avaliamos a raiz do problema. Nós simplesmente comparamos as dificuldades. Nossa, você vê o que está acontecendo agora, fulano está desempregado, ou ciclano tem esse problema, ou aconteceu isso lá em casa, ou roubaram o carro, ou isso, aquilo, mas eu não paro para avaliar assim, qual é a motivação disso, da onde se origina isso. As pessoas dizendo, estão atacando aqui, estão atacando ali, estão atacando lá, e o pessoal está roubando, e o pessoal está isso, está aquilo. Isso é a resposta à maldição do comportamento humano. Os seres humanos continuam andando pela terra, não colocando Deus em primeiro lugar, não avaliando quem é o Senhor das suas vidas. Eles colocam, não, Deus é o Senhor da minha vida, mas assim que aparece a primeira dificuldade, eles deixam Deus para depois. Assim que vem uma necessidade física, pessoal, eles preferem ficar com a necessidade. Quantas vezes você viu pessoas que quando vão começar a ter um relacionamento sentimental, a Bíblia diz para nós não nos colocarmos em julgo desigual. Já ouviu falar isso? O que é julgo desigual? O que é julgo desigual? É quando você tem um comportamento, ou é formado de uma maneira, ou é preparado de uma maneira, e de repente vai se envolver em coisas totalmente diferentes. Então, se a gente for ver assim, eu não quero me colocar em julgo desigual, vou começar a ter um relacionamento sentimental, eu vou procurar pessoas que acreditem na mesma coisa que eu acredito. Eu quero me casar, eu vou ter uma pessoa do meu lado que não gosta de igreja, que não gosta de Jesus, que não acredita em Deus, que não acredita. Peraí. Uma coisa é quando você ainda nem conhece, nem os dois conhecem e se casaram. Outra coisa é quando você vai começar um relacionamento, já começa de forma errada. E aí nós estamos trazendo o que para a nossa vida? Maldição. E isso pode ser no trabalho, isso pode ser, não, eu só fui trabalhar naquele bordel porque eu entendi que era um refrigério do Senhor. Será que Deus dá refrigério assim? Mas uma vez uma irmã veio me procurar e falou que estava trabalhando num motel, mas era refrigério de Deus, porque ela estava desempregada, e apareceu aquilo, e ela foi trabalhar lá. Pouco tempo depois deu uma confusão tremenda, balançou a estrutura da família toda. Mas aí você fala o quê? A pessoa começa a desacreditar do poder do Deus que ela serve. Será que Deus não tem capacidade de abrir uma porta melhor? Você entende? Será que Deus não tem capacidade de arrumar uma noiva, um noivo, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, que seja adequado? Então, se eu acredito que é Deus que está fazendo, que não sou eu que estou fazendo, tem que vir de uma forma adequada. Mas agora eu já fiz, tá bom, agora nós vamos lutar para melhorar. Porém, eu não posso reclamar, porque quem gerou? Deus, né? Então, peraí. Se você realizou, se você abriu essa porta, se você deixou essa brecha, então nós precisamos corrigi-la, mudar essa história, abrir esse expoente, né? Deus olhou para essa situação e Ele falou assim, puxa vida, eu tenho que escolher alguém, eu tenho que chamar alguém para mudar essa história, porque tem parte lá que eles não são muito bons, mas eles estão orando, eles estão clamando, só que eles não conseguem se posicionar. Então eu preciso achar alguém para mudar aquilo que tem que ser feito. Mas como é que ele vai procurar? Será que ele pega a pessoa com a maior bagagem espiritual? Será que ele pega a pessoa que é de uma família sacerdotal? Será que ele pega a pessoa mais santa do que todos os outros? Como será que Deus olha isso, né? Mas dessa mesma palavra nós vamos conhecer um sujeito chamado Gideão. E aí quando a gente olha para Gideão, a gente vê que ele não era o mais santo, que ele também não era o mais forte, que ele não era o maior conhecedor, ele também não era alguém que era poderoso, mas Deus simplesmente escolheu ele. E aí a gente pode dizer que Deus gosta mesmo de encontrar pessoas que estejam dispostas e disponíveis para realizar a sua obra. Deus não vai procurar o mais forte, o que já leu 5 vezes a Bíblia, 22 vezes a Bíblia, estudou 5 vezes curso de teologia. Não, Ele está querendo saber quem é que tem coragem de seguir a palavra dEle, de fazer aquilo que é necessário. Quem é que está disponível para isso? Eu quero.
mas eu não tenho tempo, eu estudo tanto, cara, eu quero, mas eu trabalho tanto, cara, eu quero, mas sabe o que é? É que eu começo a ter N desculpas e Deus não pode me usar. Mas de repente tem alguém lá que não é essa pessoa o mais gabaritado, mas é uma pessoa que tem um coração altamente flexível para ser orientado, né? Como diz, é ensinável. Se ele é um coração ensinável, Deus fala: é com esse aí que eu vou trabalhar, é com essa pessoa que eu vou trabalhar. É por isso que muitas vezes você vê vários pastores e líderes, tanto de célula quanto pastor mesmo de igreja, que você olha para ele e fala: mas esse cara aí, ele era tudo errado, esse cara aí, ele tinha N problemas, esse cara aí não conseguiu nem estudar tudo que precisava, e de repente quando você vê, ele é um grande homem na igreja. Mas o que aconteceu? Ele se disponibilizou, ele aceitou o chamado e colocou o chamado em primeiro lugar na vida dele, coisas que talvez outras pessoas que sabiam tudo não faziam. Eu tive uma vez, vamos dizer, um embate aí com um obreiro, muito tempo atrás, e da casa dele, ele tinha todas as Bíblias que você imaginasse, todas as Bíblias. Ele tinha aqueles livros de concordância bíblica exaustiva, né? Ele tinha comentário das Bíblias, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, versículo por versículo, mas ele só se metia com bandido e com coisa errada. O que adianta? Qual é a função de você ter tudo aquilo, se tudo aquilo não entra na sua vida, não faz parte da sua vida, se tudo aquilo não muda nem molda o teu caráter? Então nós precisamos estar abertos a viver a palavra de Deus de uma forma profunda, a disponibilizar o nosso coração para Ele trabalhar. Aí nós vamos conhecer como Ele pode derrubar uma maldição na sua vida. Aí nós vamos conhecer como Ele pode prosperar aquele que não tem recurso, como Ele pode curar o enfermo, como Ele pode libertar o cativo, como Ele pode transformar todas as coisas, porque Ele tem poder para isso, né? Ele gosta de pessoas que não param, mesmo no meio da dificuldade. Ele gosta daquelas pessoas que são, é por isso que ele chamou Pedro. Pedro, para muita gente, fala assim: eu não queria Pedro perto de mim de jeito nenhum. Quem já leu sobre Pedro? Alguém lembra? Então pega na Bíblia lá, dá uma lidinha sobre Pedro. Ele era um docinho de coco, mas só da casca, não usou a parte de dentro, só aquela parte dura. Mas Jesus, apesar de ser duro com ele muitas vezes, ter falado para ele: Pedro, para trás de mim, Satanás. A pessoa falar isso para você? Chega lá: ô pastorzão, como é que você está? Eu viro para você e falo: para trás de mim, Satanás. O que você faz? Quantos segundos leva para você sair por aquela porta e não voltar nunca mais e dizer: pastor daquela igreja miserável? Ele tinha lá as tiradas dele, muito assim, pesadas muitas vezes, mas Jesus olhava para ele e via exatamente isso: esse camarada, ele não vai parar por qualquer coisa. Esse camarada é aquele que quando pega para fazer a obra, ele vai até o fim. Ele errou, mas Deus, através de Jesus, sabia o que ele ia fazer. Ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquele que era o menor se tornou o maior. Aquele que ninguém tinha muita expectativa dele, porque olhava João deitava a cabeça no ombro de Jesus, conversava com ele, era o discípulo do amor, vamos dizer assim. Mas na hora que Jesus foi falar sobre quem ele ia edificar a igreja, ele não falou sobre João, ele falou sobre Pedro, porque ele precisava de alguém que não parasse no meio, não voltasse atrás, não afinasse, ainda que aparentemente fosse o menor. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. 2 ministrações dele, quase 8.000 pessoas aceitam a Jesus como Senhor. 2. Se soltar o homem era um perigo, porque ele já ia atropelando tudo. Aí você começa a entender o que Deus está procurando: pessoas humildes, ao ponto de disponibilizar para ouvir a manifestação de Deus, mesmo que pareça loucura. Tem hora que parece loucura, mas o poder de Deus é manifesto. Você chegar aí, o médico diz assim: não vai ter cura, e de repente você vai lá e alguém fala assim: ora por mim que eu quero a cura. Parece loucura, mas o Senhor manifesta. O Senhor abre porta onde não tem porta, Ele move
o impossível. E nós precisamos entender isso para que Ele pegue aquele que parece nada e faça dele o tudo, e transforme você em algo grande, em algo tremendo, em algo poderoso, em alguém que vai fazer toda a diferença na terra. Tem gente que acredita, irmão, que a partir do momento que entra para começar a se disponibilizar para a obra de Deus, vai começar a perder tudo. Ah não, daí eu não vou poder ganhar dinheiro, eu não vou poder. Querido, foi o que o irmão falou, Deus garante. Não foi isso que ele falou? Que a garantia vem de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Glória dele. Ele vai suprir. Mas eu preciso fazer o quê? Acreditar. Nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que acreditam em si mesmo e aqueles que acreditam em Deus. Aquele que acredita em si mesmo, toda vez que vier um embate, ele vai falar: deixa Deus aqui do lado um pouquinho, Senhor, fica aqui, descansa um pouquinho, mas fica olhando para mim, e vai resolver. E aquele outro que quando vier um embate, ele fala: Senhor, vem comigo, sozinho eu não vou. Se o Senhor não for comigo, sozinho eu não vou. Eu quero resolver isso, mas sem o Senhor eu resolvo. Eu teve um período da minha vida que, numa das empresas aí que eu trabalhei, que eu comecei a ensinar os vendedores a orar. E aí tinha gente lá que era espírita, gente que não era nada, e eu colocava eles: acabou a reunião, tal, sai todo mundo, cada um vai visitar os clientes, tal. E aí eu falava assim: aqueles que querem receber oração, fiquem na sala, o restante tá linha na pipa, vai embora. Aí eles saíam lá, alguns saíam, tal. E aí eu comecei a orar por aqueles que ficavam, colocando que Deus ia abençoar ele naquele dia, que ele ia fechar os pedidos que ele estava levando os clientes na mão lá, e pá. O que aconteceu? Eles começaram a fechar mesmo. Eles começaram a fechar os pedidos e voltar, e na hora que ia colocando no ranking lá no mural, o pessoal ia olhando e começou a ficar assim. Aí um dia, saiu o pessoal, estava saindo o pessoal que ia sair para eu orar, eu fui fechar a porta, pá, o cara colocou o pé na porta. Eu falei: pois não, ele era espírita, daqueles da pesada. Pois não, por que eu não posso ficar aí para receber oração? Eu falei: eu disse, quem quer fica, quem não quer sai. Você saiu, quer dizer o quê? Mas você aceita se eu ficar? Eu falei: eu disse alguma coisa que não pode ficar? Ele disse: mas você não tem nada contra se eu ficar? Eu estou falando que tem alguma coisa contra? Deixa sair da boca dele, né? Estou falando? Não, você não está falando nada. Então por que você está do lado de fora e não está do lado de dentro? Aí ele passou para dentro. Aí eu orei, ungi todos eles, e naquele dia ele foi para um cliente grande que a gente tinha, e estava dando problema direto, e os caras chamaram ele, resolveram tudo, fecharam com ele, por 1 ano o pedido. Até daqui a 1 ano, está tudo certo, não vamos mexer mais em nada. E ele estava prestes a perder o cliente. Ele voltou no outro dia de que jeito? Me abraçou, beijou meu rosto. Eu falei: o que é isso? Eu falei: quem fez isso não fui eu, foi Jesus. E aí ele quis fazer uma coisa que o pessoal dele não aceitou. Na semana seguinte ele foi lá no centro dele e falou para os caras: eu vou trazer aqui um pastor amigo meu para orar aqui. Os caras: de jeito nenhum, não deixaram. Ele falou para mim: tem algum problema para você? Eu falei: eu disse para você que nunca haverá. Se você quer me levar no centro, pode me levar que eu oro lá, não tem problema nenhum. Eu só quero que a pessoa diga assim: pode orar. Aí ele falou: então está marcado. Está marcado. Aí ele voltou, eu não entendi. Os caras não querem ser abençoados. Contei meu testemunho, mas eles não querem. Eu falei: é assim mesmo, é normal, não fica chateado. Ele falou assim: cara, eu sou quase o fundador daquele troço. Eu falei: você falou certo, aquele troço é outra coisa, irmão, vai tranquilo. Não existe como. Você precisa saber quem você é, você precisa estar disponível, você precisa acreditar no que você faz, você precisa estar pronto para fazer. Porque quando você vai fazer um negócio desse numa empresa, tem gente que vai dizer assim: ei, aqui não entra religião. Mas eu não estou falando de religião, eu simplesmente estou orando por eles. Enfim. Por quê? Por quem quiser. Mas como estava aumentando o faturamento constantemente, os diretores não reclamavam. Eles começaram a perguntar: você não vai fazer daqui uma igreja, vai? Eu falei: não, de jeito nenhum. Não vou fazer de jeito nenhum. Porém, eu não atrapalhava nada, ou seja, eu dava para eles a água que eles precisavam beber, e eles iam muito felizes. Agora, quando você tiver essa convicção, você não tem mais religião,
Você tem Jesus Cristo no seu coração. Aonde você chegar, você não chega lá para dizer, ó, vai para a minha igreja, vai, não, eu vou pregar para você sim, de uma forma indireta, salvação, através de Jesus Cristo. Agora, se você quiser conhecer coisa boa, vem comigo. Aí é diferente, vem comigo, vou te mostrar o local onde eu sou alimentado. É isso que precisa entrar no nosso coração, é isso que entrou no coração de Gideão, quando o anjo foi lá falar com ele. Olha aí o versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Porquanto ele, Deus, era com ele. Quando você começa a olhar para essa palavra, você já começa a se assustar com o comportamento, né? Nós falamos: o menor se transformará no maior. E alguns comportamentos de Gideão deixam claro porque Deus escolheu ele, né? Eu queria falar de 5 deles. Primeiro, determinado, sabe, ser determinado. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás de Biesrita. Gideão era seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. O lagar não era lugar de malhar trigo, o lagar era lugar de pisar uva, né? O lagar era aquele lugar onde tinha como se fosse uma grande bacia de pedra, e ali tem um buraco no lado, quase como com um filtro, e aí eles jogam a uva lá e eles ficam pisando, e aí aquela uva, o líquido dela vai saindo por esse lugar, cai num outro recipiente, né, menor que eles têm lá, pode ser outra bacia, ou pode ser até tipo um vaso grande, e eles vão separando ali. Era para isso. Só que naquela época não era época de uva. Então o que ele estava fazendo? Ele falou: ao invés de eu ir lá no lugar onde se malha o trigo, onde se bate o trigo para tirar o grão, se eu for lá, quando eles vierem, qual é o primeiro lugar que eles vão? Exatamente aonde a produção é do tempo. Então aquele lugar era um lugar perigoso, porque se você tivesse que buscar alguma coisa naquela época, ele só ia falar o quê? Hoje é trigo que está dando. Aonde eu vou procurar o trigo? Lá, né? O lugar certo. Então ele saiu, e ao invés de ir lá, ele foi para outro lugar. Foi para o lugar, entre aspas, por nós, errado, porém certo. Por quê? Porque ele ia conseguir proteger o trigo para poder ter o alimento quando o inimigo chegasse. Até que ele chegasse, até que ele fosse lá, ele já sabia, dava para tirar o que precisava, ou até mesmo esconder ali de alguma maneira. Ele já começa mostrando que ele era determinado. No meio da maior confusão, onde o povo estava escondido em muitas grutas, ele estava no lugar da produção, só que no lugar diferenciado. E é isso que nós precisamos começar a entender. Parar nunca. O objetivo tem que ser realizado. Você é crente? Cristão de verdade? Então não importa o que aconteça, você vai continuar adorando a Deus, vai continuar falando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, não importa qual seja a situação. Por quê? Porque você sabe quem você é. Gideão sabia quem ele era, ele não ia voltar atrás, ele não ia abandonar o propósito dele, ele sabia que o povo precisava fazer o quê? Comer. Então quer dizer, se ele fosse se esconder também, não tinha comida. Então ele falou: peraí, eu vou produzir, só que eu vou ser determinado ao ponto de produzir, mas em outro lugar, onde não vou achar, e eu vou conseguir alcançar o objetivo. Eles vinham afinal para roubar, não é verdade? Com isso, Gideão demonstrava coragem, demonstrava o quê? Que estava preparando o alimento, produzindo trigo para todo o povo. Então essa determinação dele não era apenas uma determinação
para ele, mas atingia ele e atingia as pessoas que moravam com ele. Era algo que trazia grande realização. Por isso, ser determinado não é só você, eu só vou me converter. Não, eu vou me converter e vou converter também todo mundo que tiver à minha proximidade. Meus familiares vão alcançar a palavra de Deus, as pessoas que estiverem perto, porque eu vou lutar para que todos sejam alimentados pela manifestação do poder de Deus. Todos. A minha palavra será uma palavra poderosa, não porque é minha, mas porque vem de Deus. Eu não vou deixar as coisas pela metade. Segundo comportamento importante para vivermos o milagre de Deus: reconhecido por Deus. Olha o que fala, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Para o anjo vir dizer isso, é porque o cabra era bom, não é verdade? Se Deus manda alguém falar isso para você, chega aí um profeta, para do seu lado e diz: você é o cara, linguagem de hoje, tá? Você é o cara. Ele falava naquela época varão valoroso. Hoje não se usa mais varão valoroso. É difícil ver, falar isso, a não ser que seja entre os crentes mesmo, por brincadeira. Mas vamos dizer que ele diga que você é a pessoa muito importante. Como é que você vai se sentir? Uau! Para Deus mandar um recado desse, o Senhor não chamaria Gideão de varão valoroso se não estivesse acompanhando os seus comportamentos. Com certeza os comportamentos de Gideão vinham demonstrando como ele era uma pessoa determinada em trabalhar, em levantar o alimento e ajudar as pessoas, em proteger aquela situação, mesmo não sendo nada, mesmo sendo pequeno. Ele não estava no meio das florestas e nada, estava lá à disposição, né? É uma coisa importante para a gente lembrar: os olhos de Deus estão aonde? Então o que você faz é visto por Deus? Bom ou mal? Se você fizer coisas boas, Ele está lá chamando você de varão valoroso. E se você fizer coisas não boas? Não vou nem falar o que Ele pode falar, mas é que Ele fala, brincando, né? Mas pode ficar decepcionado. De repente você fala assim: o que é feito? Às vezes você está sozinho e está guardando situações, você não está pegando nada que não é seu, você não está falando mal de ninguém, você está orando pelas pessoas, você está às vezes pegando lá, levando um alimento para alguém que você quer ajudar, você está fazendo coisas, ninguém está vendo, e aí até parece assim: olha que bobeira, ninguém nem sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe. O Senhor sabe tudo que nós fazemos. Por isso a nossa paga, ou seja, a gratidão dele a nós por aquilo que nós estamos realizando, virá de uma maneira ou de outra. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, não importa. Ele vai trazer na sua vida, na sua casa, na sua família, algo novo, algo diferente, e vai mostrar a você que Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido. Por isso é legal você estar na posição de ser reconhecido por Deus. Quer dizer que tudo que você vier a realizar poderá ser usado em seu benefício, na presença de Deus. Isso é bom, não é? Fala a verdade. Porque às vezes você trabalha numa empresa um tempão, né? E você fala assim: eu nunca roubei, eu nunca tirei nada, eu sempre fiz tudo direitinho, eu nunca trouxe atestado frio, né? Aqueles atestados lá que o pessoal pega aí nas praças, eu nunca isso, eu nunca aquilo. E aí chega um dia, o cara tem que mandar embora alguém: manda esses caras aí mesmo. Você fala: pô, mas eu estou aqui lutando junto direitinho. Ninguém reconhece. Não é o caso de Deus. Deus sempre vai ter os olhos voltados para você, e no momento certo vai reconhecer e vai te abençoar, vai mostrar a você o tamanho do amor, da misericórdia que Ele tem por você. Não muda. Terceiro comportamento importante para vivermos milagres de Deus: conhece as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Sabe, tem pessoas que às vezes não prestam atenção nisso, mas é muito importante. Olha o que ele fala aqui, né? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Eles estavam comentando daquela libertação que aconteceu no Egito. Nós muitas vezes esquecemos como foi que Deus nos encontrou. Quantos de nós éramos para estar em situação bem pior, mas Deus achou você e mandou alguém ministrar a sua vida. Alguém orou por você e a porta se abriu.
Alguém clamou pelo seu casamento e houve restauração. Alguém clamou pelos seus filhos e Deus fez alguma coisa nova. Coisas que vão acontecendo, e aí, nesse acontecendo, existem muitas promessas. Quem aqui já recebeu alguma palavra profética? Quando você recebe a palavra profética, o que você faz com ela? O bom seria que nós anotássemos em um caderno, para que quando venha qualquer evento, você pudesse abrir o caderno e ir lá e falar assim: peraí, eu tenho promessa disso, eu tenho promessa disso, eu tenho promessa disso, eu tenho promessa disso. Então, mesmo que as coisas pareçam não estar bem, a palavra que está sobre a sua cabeça é aquela que foi declarada, é aquela que foi determinada. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Eu só preciso lembrar todas as vezes que eu tenho uma promessa, que a minha família tem uma promessa. Quando o próprio Josué declarou: eu e minha casa serviremos, ele estava dizendo o quê? Que não era simplesmente um momento, que aquilo que ele estava fazendo não era passageiro, que ia ter continuidade, e ele acreditava nisso. Quando Davi estava fazendo todo o trabalho, e era um homem chamado segundo o coração de Deus, ele acreditava que o que ele estava fazendo traria alguma coisa para os filhos dele. E aí um dia a palavra profética veio a ele dizendo que nunca faltaria um homem, um filho dele, para se assentar no trono de Israel, se eles obedecessem. Até onde Salomão obedeceu, ele foi muito abençoado. Quando ele começou a permitir que entrasse outros deuses dentro do templo, foi que o Senhor falou para ele: não vou acabar com o seu reino agora, por causa do seu pai, mas quando você morrer, o seu reino já está dividido. Quer dizer, a promessa, ela não piora, ela não cai, ela não se perde simplesmente por si só. Ela só pode se perder se você sair da visão que Deus te deu. Se quando você recebeu aquela palavra profética, aquela palavra especial, você estava numa posição e você continuar naquela posição, então o direito daquela palavra é todo seu, e a garantia é do céu, é Deus que garante aquela palavra profética. Mas se você recebeu uma palavra profética, recebeu uma palavra de mudança, de prosperidade, de realização, de vitória para a tua família, e você sai fora, e você não presta atenção, e você não dá continuidade naquilo que está sendo falado, então, se não acontecer, não é Deus, é você. É como se vamos usar um exemplo bem banal, você está na avenida e o ônibus passa na avenida, mas onde o ônibus para normalmente? E se eu ficar na metade do caminho? Ele não para. Você entendeu? Então muitas vezes nós recebemos a palavra profética, ou seja, estamos na avenida, mas nós saímos do ponto. Por isso, quando nós não recebemos, a gente fica: mas não sei porquê. Volta para a posição, se restabelece na presença de Deus, porque quando você fizer isso, a promessa acontece. Aí ela acontece, por quê? Porque agora você entendeu e você está no lugar adequado para que Deus possa te abençoar. É isso que muda a nossa história. Conhecer as promessas de Deus. Gideão falou o que para o anjo? Tem uma promessa lá atrás, quando foi tirado do Egito, e os pais falaram que nós estávamos debaixo de uma proteção, estava assim, mas o Senhor nos deu nas mãos dos medianitas. Ele está falando, e Deus, através daquele anjo, ou o próprio Deus ali, está ouvindo ele, e não está brigando com ele. Podia falar assim: você não enxerga não, não, deixou ele falar tudo. Por quê? Porque ele estava lembrando aquilo que era promessa, e Deus estava gostando de ver que ele lembra onde é o ponto, que ele sabe que não é para ficar na metade do quarteirão. Ele está lembrando de tudo aquilo que foi declarado, como foi declarado, por que foi declarado. Agora é a hora da virada, de o Senhor conseguir falar com ele. Como vamos nos apresentar a Deus com as nossas petições, se não conhecemos ou reconhecemos quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Tem gente que de manhã pede uma coisa, de tarde pede outra, de noite já não quer mais nenhuma das duas. Qual é a tua oração? Qual é o teu propósito? Deus falou com você? Não, Deus falou comigo na madrugada. Uau, fantástico. E o que você fez? Não lembro.
Esqueci. Você imaginou você falar que tem um encontro com Deus e esquecer? Por isso é legal você comprar um caderninho e você ter um local para anotar. Tudo bem, você é mais moderno que eu, usa o iPad, né? Usa o celular, usa o que você quiser, mas anota. Por quê? Porque na hora que você quiser se revitalizar na presença de Deus, você volta lá. Quando eu comecei a me converter, eu anotava todos os versículos que falavam comigo. Versículo que, ou quando o pastor falava um versículo e aquele versículo batia pá, forte em mim, eu sentia, esse versículo faz parte da minha vida. Eu ia lá e anotava o versículo. E fui anotando. Anotei, sei lá, uns 50, 60 versículos. E aí, de vez em quando, sabe o que eu fazia? Quando eu estava meio em dúvida de alguma coisa, eu ia lá e lia. E aí aquilo me lembrava, há uma promessa para a minha vida. Eu vou entrar nesse negócio, eu vou tomar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Foi o primeiro versículo que eu lembro que eu escrevi, gravei, comprei um plástico daqueles que vem na banca do jornal lá para pôr no carro e tudo. Por quê? Porque eu falei assim, peraí, não adianta ser uma nação grande se ela não tiver Deus. Ela vai se desmontar, ela vai se acabar. E eu era mais jovem naquela época, mas a gente percebe que é uma verdade. Se Deus não está conosco naquilo que estamos fazendo, nós estamos fadados a dar errado. A gente vai dando certo um pouco, mas daqui a pouco, quando menos espera. Eu lembro da bispa falando comigo, uma das empresas que eu trabalhei, eu fui coordenador de uma área, depois me tiraram daquela área e passaram para outra, para ser coordenador de outra área. E aí toda vez que os caras me chamavam, eles falavam assim, olha Marcos, você resolveu os problemas daquele departamento, e poxa, a gente precisa fazer a mesma coisa nesse outro aqui, tá certo? Ah, tá certo. Eu ia lá, aí eu chamava o pessoal de sistemas, aí eu montava um monte de relatório, chamava o pessoal, fazia reunião, treinava todo mundo. Aí quando estava tudo certo, eu falava assim, bom, agora ele vai me passar para a gerência, porque eu quero ser chefe, quero ser gerente. Aí eles pegavam e aparecia com outro problema. Olha o que acontece? Nós estamos com problema lá, não sei o que, departamento tal, não sei o que lá, nós precisamos de você, então eu vou transferir você para lá. Mas eu não quero ser transferido, eu quero ser promovido. Eu quero, não rapaz, a diretoria pediu você, mano, para com isso, olha que importante que você é. Não, eu quero ser importante aqui. Não, você vai ser importante lá. E aí me transferiam. E aí ela brincava comigo, ela falou, parece caranguejo, cara, você só anda de lado, você não anda para frente, você não é promovido para o próximo cargo. Eu era conhecido de todo mundo, tinha reunião na empresa, o pessoal me chamava. A empresa não era pequena, era grande, mas tinha reunião, o pessoal falava assim, vê se o Marcos pode participar. Mas por quê? Porque eu já conhecia todos os problemas que eles tinham. Poxa, que bacana, mas eu não queria aquilo, eu queria ser promovido para gerente. E fiquei 10 anos e meio andando de lado lá, sendo supervisor de tudo que é coisa. Problema, chama ele, problema, chama ele. Não, eu não quero ser problema, eu quero ser chefe, né? Então aí a gente percebe que naquela época eu não era convertido. A minha saída daquela empresa foi na conversão. E eu fiquei muito bravo, mas foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Porque eu estava cansado já, fiquei até doente. Não é possível. Eu trabalho, e daí vem outro caso, coisas que mexiam com gente grande. E eu, o que eu estou fazendo aqui? Eram 23 empresas ligadas, os caras me punham para ir na sala do dono das 23 empresas, lá, o presidentão, para ir lá pedir coisas que ninguém tinha coragem de pedir. Eu ia lá, negociava com ele, ele aceitava, não sei o quê. E aí ele perguntava, assim, primeira, segunda vez ele perguntou, quem é você afinal? Ele nem sabia quem eu era. O que eu estava fazendo lá, levando bronca, conversando, mas o cargo mesmo era do outro. A gerência era do um, a diretoria era do outro, a superintendência era do outro, e o Zé que estava lá conversando, discutindo com o dono das empresas, era eu. Eu falei, Deus, não entendi o que acontecia. Até o dia que eu saí daquela empresa e já entrei em outra empresa, passei eu mesmo. Aí mudou a história. Aí que eu percebi, tudo aquilo, sem Deus, eu era nada. Tinha um salário bom, tudo bem. Tinha uma posição lá que o pessoal respeitava, tudo bem, mas não era o que eu queria fazer. Quando eu consegui me converter, eu consegui começar a colocar Deus em tudo que eu fazia. Daquele louco, sabe aquele louco que unge a empresa inteira? Eu saía pelo quarteirão afora, o pessoal falava, seu Marcos, onde o senhor vai? Que é Belenzinho, né? Naquela região do Belenzinho.
aqui não é muito bom o senhor ficar andando não. Eu falei, fica tranquilo, cara, fica tranquilo, só saia com um vidro de azeite. Onde você vai com esse negócio aí? Eu vou ungir o quarteirão. Saía ungindo o quarteirão, ungindo tudo, ungindo as máquinas embaixo da máquina, todo mundo ia embora, eu ia lá ungir as máquinas. Por quê? Porque eu aprendi assim: se Deus não estiver no negócio, vai dar errado. Vai parecer que é bom, mas vai dar errado. Vai parecer que eu estou crescendo, daqui a pouco eu caio. Então eu coloquei óleo em tudo que é lugar. Qualquer lugar que eu passava, eu colocava azeite, não quero nem saber. E aí você começa a perceber a diferença de você receber uma palavra profética e tentar resolver sozinho, ou receber a palavra profética e chamar Deus para participar. Jesus, vamos lá que nós vamos arrebentar. Agora nós vamos arrebentar. Agora nós vamos mostrar o tamanho da tua glória, do teu poder, da tua manifestação, porque grande é Ele. Grande é Ele, não nós. A gente só vai, como diz, grudado nele, né? Melhor é que eu diminua e Ele cresça. E aí as coisas acontecem. Então começa a colocar Ele na sua casa, colocar na família, colocar na empresa, colocar na escola. Onde você chegar, coloca Jesus na parada. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta. Ele é aquele que pode todas as coisas, e a Ele nada pode ser impedido. Deixa Ele ser Deus na sua vida, e você vai ver a glória manifestar, né? Quem não conhece as promessas de Deus, nunca encontra as realizações de Deus para a sua vida. Se você não conhece a promessa de Deus, como você vai encontrar a realização de Deus para a sua vida? Então você tem que estar ligado, anotar tudo. Dormiu, acordou no meio da noite, pegou a Bíblia, abriu, começou a ler, leu, relaciona aquilo em algum lugar, coloca aquilo em algum lugar, para você saber que daqui a poucos dias Deus vai fazer acontecer exatamente como você percebeu naquela noite. Tem gente que quando acorda à noite, Deus manda ele ler, ele até lê a Bíblia, ou até faz uma oração, mas daí ele larga tudo, vira de costas e ronca. Acabou, dormiu. Ele perde o quê? A informação que Deus está dando para ele. Se Deus te acordar de noite, é porque Ele quer falar contigo. Se Ele falar com você, é porque tem um projeto para acontecer através da sua vida. Então não para, não volta atrás. Escreve, relaciona, vai pegando as informações, porque grandes coisas Deus vai fazer. Muitos líderes sabiam das promessas, das desobediências, mas não se propunham a fazer nada para mudar isso. Por isso Deus foi procurar quem? Gideão. Porque ele, apesar de toda a dificuldade, estava lá malhando o trigo. Era no largar? Era. Não era no lugar certo? Não, mas ele estava cuidando das pessoas. E o que Deus gosta é de gente que cuida de pessoas. Como Deus gosta disso? É incrível. Quando você vê alguém cuidando de pessoas, tendo carinho, levando a palavra, ou ajudando alguém a comer, aquela coisa toda, ele olha e fala assim: esse cara tem característica para ser meu, porque ele gosta de pessoas, ele tem carinho por pessoas, e o céu vai ser loteado, né? E colocado, quem que vai para lá? Pessoas. Não vai levar coisas, não é só pessoas. Então nós precisamos ver o amor de Deus. Quarto comportamento importante para vivermos os milagres de Deus: reconhece sua dependência de Deus. É o que eu estava falando agora há pouco. Reconhece sua dependência. Eu preciso de Deus, não é opcional. Não é eu preciso na terça e no domingo. Eu preciso de Deus todo dia. Eu preciso de Deus de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso de Deus para todas as coisas. É dependência. Olha o que ele fala. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Olha a colocação: ele era o mais pobre e o menor, e era ele que era escolhido. Você imaginou? Você às vezes está pondo a mão no bolso para saber, mas para mim não dá, eu queria fazer isso, mas não posso, eu queria ajudar, mas não posso. Ele foi procurar, Deus foi procurar exatamente o sujeito aqui, que era, a família é a mais pobre, e ele, dentro da casa dele, devia de ser o caçula, o menor. Quer dizer, nada. Porque naquela época, quem é que ficava no lugar do pai, se o pai morresse ou qualquer coisa? Primogênito, primeiro. Aquele que era o que ficava. Ele diz aqui: eu sou menor, então ele não tinha direito a nada. Como é que ele vai chegar na casa do pai dele, e falar assim: Deus mandou eu vir aqui para salvar? Quem é você, cara? Você é o último.
Você não tem esse. Se Deus tivesse que falar, ia falar com o primogênito. Então, olha a contradição, a situação complicada, né? E ele fala aqui, quando Deus olhou para ele: vai nesta tua força. Que força, irmão? Que força que ele estava dizendo que tinha? Se ele falou que era o menor, se ele falou que a casa do pai dele lá era mais pobre, que força que ele tinha? Dependência de Deus. Não existe força maior que essa. Dependência de Deus é a maior força que existe na terra. Não tem jeito. Quando você depende de Deus, sabe aquela palavra que diz assim: digo fraco, eu sou forte? Aí o cara fala: por que ele vai dizer que ele é forte? Porque ele está dependendo de Deus. Ele não vive mais, mas Cristo vive nele. A mudança é radical, né? Vale também dizer que ele não precisava ter força, ele precisava ter manifestação. Porque como é que ele ia lutar com todos aqueles soldados? Ele não era soldado. Como é que ele ia juntar um exército para lutar? Era muito complicado, né? Quando nós entendemos que quando Deus dá o projeto, Ele também dará tudo o que for necessário para que esse projeto seja realizado, aí eu começo a ter um outro grau de confiança. Se o Senhor dá o projeto, Ele dá tudo o que é necessário. Ele dá a mão de obra, Ele dá poder, Ele dá autoridade, Ele faz o que for necessário. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Que aqui a dependência dele não era da força dele, não era do exército, não sabia dirigir um destacamento, não tinha soldados prontos, estavam passando fome, passando necessidade, ele lutando para guardar comida para o povo dele. Não vai dar em nada. Mas aí o Senhor fala uma palavra aqui muito legal, né? Ele fala: não te enviei eu? Quando Deus fala isso para você, sou eu que estou mandando. Ele está dizendo assim: sou eu que te guardo, eu que te protejo, eu que te prospero, eu que te dou o melhor. Nenhum mal pode acontecer com você, praga nenhuma pode chegar na sua casa. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se submergir. Ele está dando para você completo, o histórico completo de uma grande realização. E isso precisa entrar no nosso coração, porque nós estamos preparados para fazer o quê? Aquilo que Deus nos der como determinação. Você pode ver que quando ele falou para Noé, ele falou, Noé construiu e a arca boiou. Quando ele falou para Abraão, Abraão saiu da terra e ele pôde andar muito tempo, prosperar. No meio do nada ele prosperou. Quando você olha para Isaac, que ele teve que cavar os poços, o pessoal entulhava o poço dele, mas no final diz que ele prosperou muito, e os poços ficaram com ele. Cada vez que você vai andando com esse pessoal, você vai olhando e fala assim: olha, é no impossível que Deus opera. É no impossível. José do Egito, é no impossível que Deus opera. É isso que ele quer, dependência total. Quinto e último comportamento: corresponder ao chamado de Deus. Corresponder ao chamado de Deus. Amado, quando a gente gosta de chamar um filho, chamar alguém, o que você gostaria que a pessoa fizesse? Que ouvisse você, que respondesse a você, obedecesse, se fosse o caso. E de repente você está olhando para cá e você fala assim: peraí. E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Ele falou: porquanto eu hei de ser contigo. Quer dizer, o Senhor está dizendo assim: ó, você vai e eu vou com você. Você não vai sozinho, mas você vai, e aí eu vou com você. Deus não falou assim: eu vou, e aí você vem comigo. Falou para ele: você vai, e eu vou com você. Não sei se você está percebendo a diferença. Não vai haver manifestação de Deus enquanto você continuar sentado. Não vai haver manifestação de Deus enquanto você ficar esperando. Não vai haver prosperidade enquanto você ficar lá: mas eu não sei como. Eu tenho que cumprir os princípios de Deus para receber os milagres de Deus. Então, se eu quero falar de prosperidade, eu falo de primícia, de dízimo, eu falo de oferta. Se eu quero falar de ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, então eu vou orar, eu vou clamar, eu vou me posicionar. Eu tenho que ter um posicionamento nos princípios para que Deus reaja e me abençoe. É isso que ele está falando aqui. O Senhor diz: porquanto eu hei de ser contigo,
tu ferirás os midianitas. Vai, começa a guerra, obedece, porque eu tenho a vitória para você. Vai, peleja lá na tua casa, peleja lá no teu trabalho, faz o que você tem que fazer, vai debaixo da minha palavra, porque eu tenho a vitória para você. Eu tenho a vitória para os seus filhos, eu tenho a vitória para a sua família, eu tenho a vitória para os seus projetos, eu tenho a vitória para tudo que você precisar, eu tenho a vitória. É necessário que nessa visão a gente veja o que Deus pode fazer. Josué e Caleb disseram: se tão somente o Senhor se agradar de nós, comeremos o inimigo. Lembra das 12 espias? 10 falaram: não, os caras são muito bons de briga. Mas eles disseram: nós só precisamos que Deus se agrade de nós, e aí nós teremos a vitória. Já é uma lição para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar a partir do momento que você amar a Deus. Ou seja, quando você ama a Deus, você já tem a retribuição daquilo que você precisar. Em João 15:7 fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, se vós estiveres em mim, se eu estiver em Cristo, as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Deus estiverem em nós, aí você pode pedir o que você quiser, e vai ser feito. Quando eu começo a entender esse tipo de mistério, eu começo a entender que Deus não está retendo as nossas bênçãos, como não estava retendo as bênçãos de todo aquele povo de Israel. Ele não estava retendo, ele simplesmente deixou eles à mercê daquilo que eles faziam. Ele fala assim que ele entregou para o inimigo, quer dizer, Deus parou de proteger eles. Por quê? Quando eles foram passar pelo mar, o que ele falou? Moisés, levanta aí o cajado. Moisés levantou, o mar abriu. Quando precisava da água da parede lá da rocha, toca aí. Ele tocou e saía a água. Quer dizer, ele estava sempre do lado, dizendo para ele o que fazer. Quando eles começaram a desobedecer, o que ele fez? Deixou eles fazerem do jeito deles, deu tudo errado. Aí eles tiveram problema. Mas Deus não estava dizendo assim: eu não vou fazer nada por eles. Deus estava falando assim: eu farei quando eles reconhecerem que eu sou Deus. Você quer que Deus faça algo por você? Reconheça quem é o seu Deus, quem é o Senhor da sua vida, quem merece os primórdios, primeira oração, ou vamos dizer assim, o melhor. Para quem você está dando isso? Quem é o Senhor? Quem é que você procura, que você busca, que você entrega, que você acredita, que você sacrifica? Para quem é? Porque nós muitas vezes, olha, eu tenho que ir aqui ou ali, depende, eu tenho jogo lá, eu vou para o jogo, não, eu vou orar, não vou orar, porque hoje, sabe que eu estou meio chateado, hoje não é um dia muito legal. Legal ou não importa, você vai orar e vai chamar a presença do teu Deus. Sabe? Mas você não sabe, lá na empresa o pessoal quer mandar todo mundo embora. Meu irmão, se fechar uma porta, o Senhor abre outra. Fica tranquilo, mas não largue da mão de Deus, porque é Ele que abre porta onde não tem porta. Então eu preciso saber, eu preciso me posicionar. É nessa visão aqui que ele ficou, que Gideão ficou. Eu nem quero ir além, porque essa palavra é muito longa, dava para ficar falando aqui a noite inteira. Mas se a gente for olhar o que peraí, Gideão, você vai e eu serei contigo. Aí Gideão vai lá, pega aqueles 22 mil homens, e o Senhor fala para ele assim: é muito. Mas do outro lado tinha um exército enorme, de 20 e tantos mil homens também, só que soldados de verdade. Aí ele fala o quê? Fala para os covardes ir embora. Gideão olha para Deus, né? Vou falar, né? Mas pensou assim, sabe, se eu chegar aqui na igreja e falar assim: quem não quer colaborar, sai. A primeira expectativa que a gente tem é que vai sair meia dúzia, não é? E se sair todo mundo? Foi o que aconteceu. Ele falou: os covardes, saiu uma grande parte, mais da metade. E aí de repente ele ficou assustado. Ixi. Mas aí ele vai até Deus e fala: já tá bom. Deus fala: não, se agora vai botar eles para tomar água, e vai separar quem toma água assim, fica aqui, quem toma água dessa outra maneira, né? Aquele que está indo com a boca direto, aquele que leva a mão à boca, você vai separar. E foi aí que terminou com 300. Imagina que de repente o maior grupo ficou do lado de lá, e aqui ficou 300. O que você acha que ele esperava?
vai embora os 300, fica com o restante. Deus falou, não, ainda é muito, deixa esse povo ir embora, fica com os 300 mesmo que está bom. Aí você tem que ver milagre, aí é que demonstra a presença de Deus. Por quê? Porque 300 para guerrear com 20 e tantos mil homens, treinados, impossível. Mas Deus dá uma estratégia, falou para ele o que? Pega um cântaro, pega uma tocha, né? E uma buzina, uma corneta, e aí você vai colocar em cima de todo aquele monte, um ao lado do outro, lógico, dando uma distância, mas um ao lado do outro, e você vai dar uma ordem para que todos juntos, os 300, eles vão quebrar o vaso, vão acender a tocha, levantar ela e tocar a buzina. Quando ele fez isso, o que aconteceu com o povo lá embaixo? Se desesperou. Por que se desesperou? Porque naquela época o sinal de um destacamento era uma tocha e uma buzina na frente, levando a bandeira, era sinal que atrás dele tinha todo um destacamento. Então imagina que quem estava lá embaixo olhou para cima e viu 300 destacamentos preparados para descer para a batalha, só que atrás não tinha ninguém, quer dizer, tinha Deus, né? Mas não tinha ninguém. A estratégia, eles se mataram uns aos outros, saíram correndo, largaram tudo para trás e sumiram, deixaram animal, deixou uma porção de coisas lá. Aí você fala, ainda Deus saiu atrás deles e foi matando eles pelo caminho, porque já despencou tudo. Agora era de noite. Imagina qual é o exército que se prepara para atacar à noite com uma minoria. O risco era, mas a voz de comando de Deus era perfeita. E hoje você precisa ter isso no seu coração. Obedecer a Deus é na loucura mesmo. Quando Ele falar para você, vai, pode ter certeza que Ele está lá, prontinho para te ajudar a chegar onde for necessário. Se Ele falar para você, não compre, mesmo que você estiver com o dinheiro no bolso, não compre, porque vai dar errado. Mas se você não tiver o dinheiro todo, e Ele falar, compre, pode ter certeza que Ele vai preparar o restante para você pagar depois. É isso que nós precisamos entender. Se Ele falar para você, não sai da empresa, e está todo mundo, maior confusão, o pessoal te prejudicando e tal, você fica esperando, que Ele falou, não é não. Mas se Ele falar para você, chegou a hora, pode sair, você pode pegar suas coisas e sair, porque uma outra porta já está preparada para você entrar. É isso que faz você ser diferente. Quando você entende que, mas eu não posso falar porque meu familiar vai ficar contra mim, vai ficar chateado. Fica tranquilo, se Deus mandar falar, fala. Porque mesmo que ele fique chateado na hora, depois ele vai voltar para pedir desculpa. Ele vai voltar para dizer que não tinha entendido o que tinha acontecido. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus não tem falha. Você só precisa estar pronto para ouvir e obedecer. Quando a gente olha aqui para Gideão, a gente percebe isso. Ele era o mais preparado, não é? Aquele cara mais... Ele fala o quê? Que a família dele era a maior família e ele era o primeiro na casa, é isso? Ou ele era o menor na casa do pai dele e a família dele era a mais pobre que existia na região? Pois quando ele sai dessa situação, ele sai como vencedor. Ele recebe os despojos do inimigo, ele sai de lá abastado financeiramente, ele sai de lá como alguém que tem poder e ele escolhe seguir o caminho dele por causa daquilo que ele realizou. Então nós precisamos entender isso. O Senhor verdadeiramente é o teu pastor, por isso nada te faltará. É isso que vai entrar na sua vida, a certeza de andar segundo a palavra de Deus, a certeza de corresponder ao chamado de Deus, a certeza de entender que você vai viver os milagres de Deus por causa dos seus comportamentos. Diga, os meus comportamentos vão fazer a diferença. Amém? Quem crê nisso? Fica de pé, se você crê, fica de pé. Nós cremos que o Senhor tem coisas maiores